Oi, gente, estou aqui hoje, Fernanda Mustaque, acho que vocês já me conhecem, não é a primeira entrevista que eu estou fazendo por comitê jurídico, mas desta vez eu escolhi entrevistar o Eudoxos, que além de um mega profissional, também é um amigo querido, uma pessoa que eu gosto bastante, então eu queria aproveitar essa oportunidade de conhecer mais sobre o Eudoxos, mais sobre a Alpha Realty e mais sobre as histórias jurídicas também que vocês já passaram na vida. Mas olha, incorporador tem muita aventura. Primeiro agradecer essa oportunidade de a gente estar juntos aí no GRI. Muito bom. Mas eu queria, Eudoxos, que você primeiro falasse um pouco da história da Alpha Realty, porque a Alpha é uma empresa que tem 22 anos, você montou ela com 18, É claro. né? 17. Com 17 anos e 22 anos de história. Eu vejo que meu escritório tem 10, eu já acho que é história pra caramba. Imagina 22 anos de história de mercado imobiliário em São Paulo com um nicho específico. Olha, na verdade, tudo começou quando nós tínhamos um escritório de projetos, eu e minha irmã, de projetos e desenvolvimento de gerenciamento de obras. E dali, naturalmente, caminhou para uma incorporadora, quando a gente já estava desenvolvendo vários projetos para incorporadoras, lançamentos imobiliários, e acabou em 2002 a gente fazendo o nosso primeiro lançamento. 2002? 2002. Nossa, que legal! E você e sua irmã juntos nesse momento? Juntos. Depois, logo depois, um ano depois, veio um sócio que é muito importante, que é o André Davidovich. Ainda era tudo um pouco, tudo junto, né? O escritório e a incorporadora, porque era muito pequena. E aí a incorporadora acabou se desenvolvendo, né, nesses 22 anos. Hoje são mais de 50 empreendimentos que a gente realizou. Preferencialmente São Paulo, a gente desenvolveu também alguns no sul do Brasil. Eudoxos, vocês sempre fizeram alto padrão ou altíssimo padrão? Sempre. Desde o início da nossa empresa em 2002, nós fizemos o empreendimento de Higienópolis e desde então nós estamos posicionados no alto padrão. E vocês sempre tiveram esse estilo assim muito particular, porque dos empreendimentos que eu conheço, hoje em dia eu acho até que muita gente copia o que vocês já fazem há muito tempo. O mercado ele sempre vai absorvendo, né, copiando ou, enfim, adaptando aqueles empreendimentos que são sucesso. E nós acho que tivemos uma característica, por sermos uma incorporadora de nicho, de lançarmos algumas tendências, até porque a gente tinha que se diferenciar de alguma forma. Mas nem tudo deu certo também, então tem coisas que a gente inovou muito antes do tempo e acabaram se refletindo num sucesso comercial, num sucesso financeiro. Mas tudo isso é um aprendizado, né? Eu lembro de um histórico jurídico com vocês. Era um momento da economia assim que estava o caos. A gente vinha aqui no GRI, porque tudo é sazonal, né? Tem vezes que a gente vem aqui tá todo mundo feliz, e tem vezes que a gente vem aqui tá todo mundo desesperado. E era uma época que as pessoas estavam super preocupadas com lançamentos, não vendia, distratos e tudo mais, e também com a questão de preço. E a gente fez um empreendimento a preço de custo, que era algo que vocês nunca tinham feito antes, mas para aquele momento de mercado fazia super sentido. A criatividade do ponto de vista de produto passa muito pela criatividade jurídica, seja de aprovação, seja de novo produto, né? Então o preço de custo, nós acabamos entendendo que já estava em desuso para um momento de caos econômico ou de inflação muito alta. Desarranjo, né? Ela pode ser uma saída muito boa para o alto padrão. Foi maravilhoso. Foi muito bom, realmente a experiência foi ótima. Até a gente teve um sucesso grande. Assim, para quem não convive com isso, porque não é o dia a dia, né? Normalmente quem vai lá no estande de venda está comprando um apartamento que tem um preço fechado e uma forma de pagar. Mas o preço de custo, praticamente esse adquirente, ele compra uma fração do terreno, ele passa a ser dono de uma parte daquele terreno e adere a um contrato de construção com a construtora incorporadora que tem uma taxa de administração sobre aquilo. Então, aquilo faz com que até a questão do fluxo financeiro seja algo que tenha uma certa gerência, você tem uma previsão de qual vai ser o cronograma de obras e o cronograma físico-financeiro
mas você acompanha o que está acontecendo de fato naquele seu empreendimento. E tem uma vantagem financeira também, porque você economiza os O impostos, ITBI, ITBI, etc. Isso dá uma diferença no final de 20% de economia para o comprador final. Então, é uma estratégia defensiva para ambos os lados, tanto para o cliente quanto para o empreendedor, e é um sucesso, porque ele se sente parte daquilo. E também tem uma coisa no preço de custo que é bem legal para produto. Ele pode personalizar e mudar o produto de uma forma muito mais aberta do que no preço fechado. Então faz com que, no final, o cliente fique mais satisfeito. e vocês continuaram implantando a questão do preço de custo ou foi aquele momento de mercado, aquela única experiência e voltamos ao padrão normal aí das incorporadoras? Nós temos duas linhas de produto bem definidas. Uma linha de casas, de condomínio de casas, principalmente na região do Alto de Pinheiros e da Cidade Jardim. E nessa, nós continuamos no preço de custo ou no sistema que a gente chama de misto quente. O preço de custo é bom também quando tem poucas unidades, 8, 10, Sim, 12. Né? até porque existe um grupo, né, dos adquirentes que participam ali das reuniões e tudo mais. Exatamente. Mas o que é o misto? O Explica, misto eu quero aprender. nós temos as duas opções. Nós registramos, fazemos a preço de custo, mas nós registramos a incorporação. Sim. E assim, quando tem um cliente que não resiste Sim. à compra a preço de custo, não quer, não acha, Ele tem a tal, opção de participar da compra da unidade futura pronta. E aí tem um pacote para ele, olha, o seu pacote é esse aqui, e se você quiser um pacote de personalização é isso daqui, e acabou. E ele deve se arrepender depois, possivelmente, quando ele estiver no grupo de WhatsApp dos vizinhos, e ele vai ver que ele se deu mal e todo mundo se deu bem. Há às vezes um preconceito ao preço de custo em função do que aconteceu no mercado anos atrás, antes de Encol, antes de uma série de coisas, onde o preço de custo com inflação muito alta virou uma bagunça também na época, principalmente no final dos anos 80. Então tem gente que ainda tem essa restrição. Então, na verdade, quando você faz o misto quente, você agrada gregos e troianos, né? E como é que funciona a estrutura da Alpha Realty hoje em relação a funding? Vocês trabalham com bancos, você trabalha com securitização, qual que é o seu plano? Quando você vai desenvolver um empreendimento, que você começa a se interessar pelo terreno, que é o passo 1, né? Gostei do terreno. O que você está planejando nesse momento? Acessar que tipo de mercado de capitais, se for acessar, claro? Não, hoje a alavancagem, né, você ter o mercado de capitais junto aos empreendimentos, ele é necessário e importante, né, porque hoje os instrumentos estão muito mais evoluídos, né, a aproximação do mercado financeiro e mercado imobiliário no mundo inteiro já é consolidado e aqui a tendência e já está acontecendo. Então, nós trabalhamos com funding normalmente misto entre capital próprio. O nosso capital próprio normalmente é para a compra de terrenos e o dinheiro inicial para o lançamento, mas a parte da construção nós essencialmente financiamos ou via plano empresário ou via CRI, também CRI para obra, que é um instrumento que está acontecendo muito, está funcionando. E alguns terrenos também a gente tem, às vezes, um fundo de permuta, ou investidores, ou podemos tomar um CRI também para fazer a compra. Hoje a Alpha está ela está desenvolvendo 10 empreendimentos, ao mesmo tempo. A gente tem 6 em construção. São 10 canteiros de obra, você sabe, né? 10 canteiros de obra, 6 em andamento e 4 lançamentos novos esse ano. E o ano que vem a gente tem provavelmente mais 10 empreendimentos aí nessa nova safra que é 2025. E a negociação de terreno com alto padrão é diferente, né? Quando o seu empreendimento vai ser algo de alto padrão é diferente, porque muitas vezes não faz nem sentido fazer permuta. A depender do produto que você vai fazer, a quantidade, por exemplo, um condomínio de casas, a conta ali do alto padrão, ela é diferente na negociação do terreno. Ela é diferente. Eu acho que ela é diferente e ela é difícil, porque as áreas de alto padrão hoje cada vez mais escassas. Eu tive vários casos de 30 lotes, 25 lotes, 28 lotes. É uma aventura, né? Tanto que hoje surgiram algumas empresas que são especializadas nisso, em fazer empresas de intermediação imobiliária.
né, que trabalham, corretores que trabalham com isso, tentando, já chega para você com algumas opções de compra ali para poder você começar a se interessar pelaquela área. A formação da área para o alto padrão, ela tem muitas histórias interessantes e passam por questões jurídicas familiares. Não teve nenhuma área que a gente acabou adquirindo que não tinha um problema de herança, um problema de inventário, um problema de briga de irmãos. É incrível, eu acho que tem que andar com um psicólogo junto do advogado para poder resolver as questões aí que são as mais importantes. O incorporador, ele tem que ter uma arte, uma habilidade emocional e comercial muito alta, e o advogado, o escritório que trabalha a área imobiliária, ela é um escritório completo, é societário, familiar, imobiliário, Tributário. Tributário. Porque não tem mais nenhuma operação hoje que a gente não pense em tributos. O advogado imobiliário, e não enchendo a bola dos advogados imobiliários como você, estão cada vez mais especializados nas operações. E esquecemos também, a parte também que tem muitos que estão fazendo muito bem, da formação do mercado de capitais. Então, vamos formar um fundo imobiliário, um fundo de participações, como é que a gente vai estruturar o funding, também passa muito por essa estratégia que começa no terreno, mas ele é do empreendimento como um todo para ele ficar de pé. Eu acho que assim, o direito imobiliário ele deixou de ser compra e venda e locação já há algum tempo. Há muito Porque tempo. quando, eu estou formada há 24 anos. Então, quando eu comecei a trabalhar com imobiliário faz 20 anos, as pessoas acharam que eu era advogada de imobiliária, que eu fazia somente compra e venda de imóveis ou locação. E eu acho que o direito imobiliário ele evoluiu como evoluiu a atividade imobiliária também. Então, não é só a parte jurídica que evoluiu, a atividade de vocês também evoluiu. Não, evoluiu. O preparo hoje para uma profissão imobiliária, seja de incorporador, advogado imobiliário, qualquer área, ela exige muito mais conhecimento e muito mais habilidade do que a gente tinha anos atrás. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Por conta de ser altíssimo padrão, a questão da personalização também é um ponto super importante. Vocês têm uma empresa separada para fazer a personalização ou vocês fazem a personalização e adita o contrato de compra e venda? Vira uma parte da aquisição da unidade? Ou viram duas relações jurídicas diferentes? Então, nós temos bastante experiência nessa parte de personalização. Acho que foi uma das primeiras empresas que ofereceu, e até a gente tem uma campanha que chama Caçamba Zero. Ou seja, você muda, não precisa ter aquela caçamba, fica 6 meses, você refazendo a obra, né? A personalização é uma coisa importante. Então, no ponto de vista de estrutura, nós temos uma área dentro da Alfa que cuida da personalização, e a personalização, em muitos casos, vai até a flor no vaso, tá? Então ela não é uma personalização só de piso, iluminação. Não é aqueles kits prontos, né? Você tem o kit 1, kit 2, kit 3, você tem que decidir até tal data e acabou. Não. A gente depende do tamanho do apartamento, ele pode personalizar tudo, inclusive com a rede de fornecedores e parceiros homologados. Então, vamos dizer, armário e cozinha, piso, iluminação, a parte também dos estofados, marcenaria, tudo isso daqui a gente consegue. Mas você sabe, Docs, que eu como advogada, eu tenho insegurança nas personalizações. Por quê? Vou até falar aqui abertamente. Porque assim, a gente fica tentando limitar a responsabilidade do nosso cliente incorporador perante terceiros, né? Então assim, olha, você já tem toda a responsabilidade pela questão da construção, da entrega, da qualidade, do funcionamento e tudo mais. Então, quando a pessoa vai lá e coloca um sofá, eu já entro em desespero e falo, bom, agora você é responsável pelo sofá também. Então isso é uma preocupação jurídica para não estender a garantia do imóvel ao sofá e ficar essa coisa. Não, são para contratos. Você não virar uma empresa que tem que receber telefonema de alguém que está reclamando porque a gaveta não abriu. Não, a gente tomou muito cuidado, isso estudou bastante. Então, assim, você tem coisas que são da obra, exemplo, piso e iluminação e forro, etc. O que é da obra, a empresa de engenharia vai se responsabilizar. O que for de personalização, de personalização, que são os fixos,
os Tipo contratos são marcenaria. marcenaria, armário, cozinha, Tá. etc., são empresas que são homologadas e os contratos Ótimo. são back-to-back. Por Então quê? eles já contratam diretamente, Se der um juridicamente, problema, a cair a relação com porta ele. do armário, a relação Ótimo. jurídica é com ela. Ótimo. E o mobiliário, que pode ser um problema, também eu recomendo trabalhar como a gente trabalha hoje, com grandes fornecedores, que inclusive são internacionais. Vou dar um exemplo, a Artefato, a Breton, são empresas espetaculares. A Ornari, por Que exemplo, também se responsabilizam pelo que elas estão te e entregando. elas têm todo um contrato conosco de manutenção também.